Hello, folks! Hello, everyone! Olá a todos! Estamos começando mais uma live aqui no nosso LinkedIn e hoje eu também abri aqui no Instagram para quem quiser acompanhar. Lembrando, galera do Instagram que está aqui me acompanhando, a apresentação está disponível lá no LinkedIn ou dentro da comunidade, então vocês não vão conseguir acompanhar por aqui a apresentação, tá? Então, se quiser, corre lá para o LinkedIn, beleza? E para os que estão aqui no LinkedIn me acompanhando, sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, sou Ianca Cavalcante, especialista em inglês para carreiras e CEO da Let's Go For. E hoje o tema que eu trouxe aqui para a gente trabalhar dentro desses 30, 35 minutinhos é um tema bem importante para quem está buscando uma carreira internacional ou até mesmo para quem já atua na gringa ou em empresas multinacionais e tem muita dificuldade em lidar com small talk. Para quem não sabe o que é small talk, é aquelas conversas introdutórias que você normalmente tem no início de uma reunião ou no início de uma entrevista, ou no coffee break ali na pausa para o café com os colegas de trabalho. E esse small talk eu sei que pesa para a galera de tecnologia. Eu falo galera da tecnologia porque são os meus parceiros. Eu falo que só falta aqui, ó, o certificado de software engineer para mim, porque eu tô no universo de vocês há um bom tempo. Então, por isso eu selecionei esse tema para a gente entrar um pouco mais a fundo hoje. Vou trazer 3 cenários que eu vou apresentar aqui e eu quero que vocês mandem aqui nos comentários as principais dificuldades, quais tipos de perguntas vocês enfrentam nas entrevistas ou em situações de reuniões, eventos, conferências, que vocês falam, nossa, Ian, isso daqui me mata, quebra as minhas pernas, sabe? Quando eu tenho que falar de alguma coisa mais para aspecto pessoal e não para aspectos profissionais, eu sei que isso pega muita gente, e aí acaba naquela questão de e agora? Para onde que eu vou? Como que eu faço isso? E olha só que legal, o Thiago está aqui. Deixa eu compartilhar o comentário dele. Thiago coloca aqui, obrigada por aceitar minha provocação, Ianca. O Thiago me chamou, vou compartilhar aqui, Thiago, acho que não tem problema. O Thiago compartilhou comigo que realmente tinha essa certa dificuldade. Ele falou, Ianca, fala mais sobre isso, traz esse contexto que eu acho que muita gente vai precisar e, de fato, eu acompanho e vejo a dificuldade de vocês nesse tópico. Então, bora lá. Lembrando que, se você é novo por aqui, a minha live, ela nunca é só eu e Ianca falando, hablando o tempo todo. Eu gosto de ir acompanhando os comentários de vocês, trazendo aqui para o contexto e esclarecendo as dúvidas. Eu sinto que isso é muito mais produtivo e vocês saem daqui com a cabeça, ó, explodindo com os insights e com as orientações que eu vou passar, beleza? Então, bora colocar a mão na massa. Acredito que áudio hoje tudo em ordem. Se não tiver ou falhar aí, deem um toque para mim, por favor. Let's get started. Vou compartilhar aqui minha tela. Lembrando, galera que está aqui no Instagram, corre para o LinkedIn, que aqui vocês conseguem acompanhar também a apresentação. Boa tarde, Leandro, seja bem-vindo. Então vamos lá, galera. Hoje eu preciso que vocês entendam, saiam daqui com uma coisa clara na mente de vocês. Small talk não é bate-papo, não é conversa furada. E falando no contexto de entrevista, é o primeiro teste técnico da entrevista. Só que ninguém te avisa, o recrutador ele não vai falar, olha, essa pergunta que eu vou apresentar aqui para começar o nosso bate-papo, já estou validando, já estou validando se você está dentro ou não do nosso contexto aqui. Não, ele não vai falar isso, mas você que me acompanha aqui nas redes sociais sabe que é uma trolladinha aí, que já está sendo avaliado desde o começo.
Então, o recrutador, quando ele faz algumas perguntas clássicas que eu vou compartilhar aqui, ele não quer saber do teu fim de semana. Começa por aí, tá? Ele quer saber, você constrói rapport rápido? Para quem não sabe, rapport é essa conexão, é gerar uma conexão genuína, tá, gente? Sem interesses aí. É uma conexão que você gera aquela, não intimidade, mas você cria um ambiente seguro, vamos dizer assim, para se comunicar. Você dá abertura para a pessoa introduzir um tema com você, isso é rapport, tá? E ele também quer saber, ele quer validar, tem vida ativa o suficiente para soar sênior? E aí a gente está falando de questões mesmo de posicionamento aqui. Ler contexto cultural, ele consegue engajar bem em cenários em que a língua dele não é a materna, não é a principal? Deu para entender? Então a gente vai entrar nesse contexto aqui do small talk. Os 3 momentos que a gente vai dominar hoje aqui comigo. Primeiro, a abertura da entrevista. O segundo momento, stand-up ou coffee chat, né? Que seria o stand-up, são as dailies, aquelas reuniões mais curtas ali que vocês têm durante a semana de vocês atuando para fora. Networking, eventos também. Isso daqui pega a galera, hein? Eu estive recentemente no TDC Floripa. Em setembro estarei mentorando no TDC São Paulo também. E eu vejo muito essa dificuldade da parte de networking em eventos. Para quem é da área da tecnologia, sente esse receio de falar primeiro, de gerar uma conexão genuína, de fazer essa troca de uma forma mais natural possível, tá? E aí, Tiago, exatamente, vamos falar da naturalidade, para não ficar naquela pressão de, nossa, eu vou ser um robozinho aqui, vou falar alguns aspectos, mas será que essa pessoa vai me perguntar mais detalhes da minha vida pessoal? Socorro, Deus, tá entendendo? Então a gente vai validar tudo isso junto. Pode respirar, que hoje você sai com isso validado, Tiago. E aí, começando então com a abertura da entrevista, eu trouxe uma pergunta bem específica, mas lembrem-se, essa pergunta ela pode variar. Então, ao invés de ter lá só o How was your weekend, a pessoa ela pode perguntar ao recrutador, ele pode te questionar seus hobbies. Tiago, essa daqui é para você. Seus hobbies. Então, o que, que você gosta de fazer no teu tempo livre? O que você fez no último final de semana? Fala um pouco de algum aspecto pessoal. Falar do tempo. Meu Deus do céu. Isso é o terror da sociedade brasileira. Quando você entra na entrevista, o recrutador pergunta: como que tá o clima, o tempo aí em São Paulo, no Brasil, dependendo se é de outro país, enfim. E aí vocês ficam naquela coisa quebrada, naquela coisa mal estruturada. Então a gente vai entrar nesse aspecto primeiro da entrevista. Normalmente, quando a gente tem ali o recrutador entrando no Zoom, no Meet, na ferramenta ali de call com vocês, ele já entra ali, hey, ou hello, good morning, hello, good afternoon, etc. How's it going? How are you doing? How was your weekend? Or what are your hobbies? Quando ele começa mais uma introdução ali mais complexa e tudo mais. E aí, aqui, meu amigo, o que você normalmente faz? Good, thanks, and you? 4 palavras praticamente, aquela truncada de, meu Deus, o que ele tá me perguntando sobre o meu final de semana? Não era já para eu começar com tell me about yourself? Me segura. Me segura, já não era para eu começar aqui com tell me about yourself? O que esse ser humano quer saber do meu final de semana? E aqui é onde você dá aquela truncada, aquela travada, e aí é um Deus nos acuda. Por quê? Você interpreta como uma pergunta pessoal invasiva. Nossa, esse cara, o que ele, né, quer saber sobre mim nesse detalhamento? Ou você começa longo demais. Aí vai 2 minutos, quando deveria ser 30 segundos, você hablando, falando o que fez o final de semana todo. Então, as duas frentes estão erradas. Não é esperada que vocês façam, não é esperado que vocês façam isso,
tá? Nem uma frente, nem a outra. Não interpretar como, ai meu Deus, quer saber muito sobre mim, é invasivo isso, ou nem dar muito detalhamento sobre o seu final de semana, sobre os seus hobbies e etc. Agora, vocês sabem que comigo, Ianca, a gente aprende como? Operando, né? No meu banner, no meu headline, vocês veem aí em letras garrafais. E você não precisa ser fluente, você precisa operar em inglês, é diferente. E quando eu falo de operar, é saber o que fazer em cada situação como essa. O que é esperado que você fale, como que você vai estruturar isso de uma forma lógica, consistente e natural. Então, um frame que vai ajudar muito nessa abertura. A gente vai ter ali o hook, o story e o bridge. Presta atenção nesses três, principalmente no bridge, que vocês normalmente pulam ele ali. Uma frase curta com coisa específica é como você vai iniciar esse retorno ali para a pessoa, para o recrutador que te questionou. Beleza até aqui, certo? Então, uma frase curta. Depois, o story é 15 segundos contando essa coisa, esse detalhamento, de forma sucinta. E o terceiro, que é o mais importante, o bridge, você devolve energia com pergunta. Muita gente, às vezes, nem fala esse and you que vocês usam aí no final. Só responde e ó, silêncio profundo. Isso causa um certo constrangimento até para o recrutador, porque ele já percebeu que você bloqueou essa entrada, esse rapport. Lembra que a gente está falando de rapport? Você já criou esse bloqueio de rapport logo no início da entrevista e ele já está te avaliando daí. Ou seja, se é um cargo de liderança, um cargo com senioridade alto, em que você vai liderar time, vai lidar com o time, vai conversar com o time, ele já identificou que esse será um problema dentro da empresa. Você dentro da empresa. Já entenderam aí a lógica da coisa, né? E aí, tá, Ianca, entendi o frame, como que a gente aplica? Sabe que eu não só falo, eu trago aplicação, né? Mão na massa. 3 aberturas aí que eu trouxe universais que vão já guiar vocês, mas lembrem-se da regra. Sempre termina com pergunta de volta, para que a pessoa ela tenha essa abertura com você. Então a gente tem ali, ó, o primeiro exemplo, fim de semana bom com atividade específica. Você quer dar esse feedback ali, né? Então você fala ali, ó, actually pretty good, e aí você entra com uma coisa específica que fez. How about you? Então eu deixei um exemplo ali, ó, actually pretty good. Finally shipped that side project I've been working on. How about you? Or how about you? Né? Se a gente conecta ali, usa uma redução da pronúncia do you, vai surgir mais como um yeah. How about you? Isso daqui muda o cenário. Você já trouxe um contexto melhor, lembra dali do frame, ó, hook, o story e o bridge, sem muito detalhamento, mas com um tom em que o recrutador ele vai sentir esse rapport, essa naturalidade, Thiago, que a gente tem comentado. Esse how about you é uma alternativa, eu quis trazer ele para vocês verem uma alternativa para tirar aquele and you, que a gente sabe que aquele and you é vício de linguagem também, tá? Vocês usam muito, 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 a gente pode quebrar esse vício de linguagem e utilizar um how about you nesse meio aí, beleza? Estão acompanhando aí, galera? Quem tá aqui no Instagram, estou compartilhando no LinkedIn, tá? E o pessoal que tá aqui no LinkedIn tá pegando o fio da meada, tá ficando claro, vão mandando as dúvidas aí, como que vocês normalmente fazem. Segundo exemplo, fim de semana calmo, sem eventos. Eu quero passar isso, Ianca, que eu não fiz nada. Mas você não vai falar isso, exatamente. Como que a gente vai adaptar? Honestly, it was a slow one. E o motivo curto. E aí a gente finaliza. Olha lá, ó. Honestly, it was a slow one. Just needed to recharge after a busy week. Sometimes those are the best. Yours? Olha só a informalidade que eu trago no small talk.
E isso é legal, tá, galera? Que o small talk, ele traz essa possibilidade de tornar esse discurso um pouco mais informal. Então, vocês não precisam daquele discurso todo quadradinho, redondinho, que aí a gente quebra a naturalidade e você pode trazer um pouco de informalidade para esse caso também, tá? E aí, daqui a pouco eu vou pegar o caso ali da Laura que ela trouxe. E o terceiro, fim de semana ativo, quer mostrar personalidade, algo. Então, great weekend. Actually, took my daughter to her first soccer game. Enough about me. What did you get up to? Uma técnica aqui de pronúncia, né? Que a gente conecta ali, ó. What did you get up to? What did you get up to? Tá? Só um parênteses aqui para vocês treinarem pronúncia, que isso já gera uma conexão, reduz, para não falar what did you get up to? Vocês não vão falar assim pausadamente. Então, já contrai aquele finalzinho ali. What did you get up to? Isso daqui é outro exemplo. Vocês viram, né? 3 variações para aquele and you. Então, how about yours? What did you get up to? Alternativas. Deixa eu ver aqui o que a Laura mandou. É engraçado porque nós brasileiros, esse tipo de pergunta não faz sentido, mas realmente é parte de como eles se comunicam. Morei por anos no Canadá e toda segunda-feira eu tinha que responder como foi meu final de semana, o que fiz de interessante, etc. Mesmo que eu não tivesse feito absolutamente nada. Exatamente, Laura. Muito legal você ter compartilhado esse exemplo, esse caso teu, real, porque de fato, galera, pra gente parece que tá enchendo a abobrinha, né? Ai, gente, não tem como gastar minha energia com outra temática. Só que não, aqui o objetivo deles é já validar esse rapport, a tua comunicação, como que você se posiciona mesmo em contextos que fogem um pouco do profissional, ok? Got it? Bora lá então agora. Detalhe, antes da gente seguir, eu vou deixar depois fixado aqui nos comentários a minha comunidade gratuita no WhatsApp, que é a English for Global Careers. Através da comunidade, eu vou enviar esse material. Então, para vocês que estão acompanhando aqui, quer ter acesso ao material, já aproveita e entra na comunidade. A comunidade é gratuita. Eu posto semanalmente ali desafios práticos com frases reais, contextos reais, o operar em inglês. Você não vai ver eu ensinando coisa solta lá, tá? E também a gente tem uma comunidade de mais de 400 profissionais ali dentro. Então, rola networking, rola aí, ó, já para você aplicar o que eu tô te ensinando aqui, tá entendendo? Não tem curso, não tem pegadinha, não é grupo de bom dia, boa tarde, boa noite. É conteúdo prático para você operar em inglês. Fechou? Eu vou deixar no final da nossa live fixado aqui. Bora agora para o bloco 2. Aqui a gente vai entrar no stand-up e o coffee chat, que eu falei ali para vocês. Esse contexto, então, da entrevista, a gente vai aplicar esse cenário. Tiago, respondendo a tua pergunta dos hobbies, a gente vai usar a mesma estrutura que eu falei ali do weekend. Não vai mudar nada, tá? A única questão que a gente vai mudar a lógica ali, de vez de você falar o que fez, obviamente, o que você normalmente gosta de fazer. Então, essa é a adaptação. O stand-up, galera, para quem não sabe, é aquelas dailies, as reuniões que vocês têm bem curtinhas diariamente ali com o time, etc. Ou coffee chat, que é quando você vai ali literalmente tomar um café, ou você vai conversar com um grupo de colegas do trabalho, enfim, seja online, à distância, não interessa. O objetivo aqui é a gente focar nesse small talk. Exemplos práticos que eu trouxe aqui para vocês. A cena que eu trouxe são de 3 cenários diferentes, na verdade, 3 opções de perguntas que podem variar também de acordo com o small talk que vocês terão aí no dia a dia. Então, primeiro ali, ó, Hey Anka, how was your commute? Todo mundo tá compreendendo aí a parte do commute, dessas expressões? O commute é basicamente o trajeto que você faz da sua casa para o trabalho. Então, é uma palavra aí legal para vocês adicionarem no vocabulário de vocês. É uma palavra de nível C1 aí, provavelmente. E ela significa isso, tá? Então, how was your commute? Seria como que foi aí seu deslocamento para vir até aqui, esse rolê que você faz do trabalho, de casa para o trabalho, tá?
Uh, did you catch the game or how's the weather in Brazil? Eita, essa é usada também nas entrevistas, né? How's the weather in Brazil é terrível, porque, gente, quem que gosta de falar sobre o clima, o tempo? Socorro, Deus! Mas eu vou te trazer aqui algumas alternativas e também um frame que vai te ajudar a destravar e é super funcional aí nessa questão. Onde o brasileiro normalmente trava? Onde vocês normalmente utilizam aí como frase padrão, né? Fine, tá legal. The Brazilian Ghost. Esse daí é o famosão, que vocês deixam a pessoa ali no vácuo, sem saber, ou fala brevemente uma, duas palavras, tá bom o suficiente. Não sabe conversar sobre esportes, cultura pop, ou clima, o que quer que seja. Vocês têm que estar preparados para esse contexto mais informal de small talk, tá? Ou só participa quando é técnico. Se for falar coisas técnicas, eu tô dentro. Se for um coffee break ali para conversa furada, tô fora. E aí a gente sabe que isso sinaliza que você não é do grupo, que você não é uma pessoa que pode se associar ali facilmente com a comunidade da empresa ou como eu posso dizer, com o grupo em si, né? Com a cultura ali da empresa, beleza? Hi, Gui, how are you? I'm pretty good, thanks. Galera que tá entrando aqui no Instagram, só reforçando, eu tô compartilhando no evento do LinkedIn, tá bom? Então aqui vocês só vão me ouvir hablar. E aí, galera, para esse caso do stand-up, do coffee, a gente também tem o frame, de novo, para vocês operarem em inglês. Aqui a gente vai ter a variação do hook, da curiosidade, mais um link para você conectar isso daí. Como que a gente faz isso? Então, o hook, algo teu. Então, você vai trazer o contexto da comida, do filho, da corrida, da série, do clima, do quê? Curiosidade. Aqui a gente traz uma vulnerabilidade controlada. E eu vou explicar na parte prática aqui da coisa. E o link convida a pessoa a compartilhar algo similar. Então, de novo, sempre o small talk é entre duas ou mais pessoas. Você não pode simplesmente responder a pergunta. Tem que ter esse retorno. Exemplos práticos aí. 4 frases para 3 momentos diferentes. Então, a gente tem o random question, né? Que é aquela pergunta mais aleatória ali. Anyone here into hobby específico, então soccer e etc. I've been trying to get better at it and thought I'd ask the team. Aqui para puxar o assunto do zero. Então, ninguém iniciou o contexto, tá naquele clima de, meu Deus, como que eu inicio essa conversa? Como que eu puxo a conversa? Aqui é o cenário perfeito. Você traz um cenário que você quer perguntar sobre um hobby específico, tá vendo, Thiago? Entra nessa questão e aí você dá um contexto breve, tá? Segundo exemplo, para compartilhar algo teu. So, random, I just discovered algo específico. And it's been a game changer. Anyone else use it? Olha só que interessante. Aqui você já dá o contexto do que você fez ou o que você achou e você já pede auxílio para alguém. De novo, pergunta no final. Terceiro, para você participar sem saber muito do tema. Então, exemplo, I don't follow football, hockey, etc. But I'd love to understand what makes Team X so special this season. O segredo, galera, do small talk é que você não fala. Você não fala demais, você escuta mais e orienta, você meio que direciona a conversa no small talk. Esse é o grande segredo do small talk. As pessoas, elas gostam de ser ouvidas. Elas não querem que você fale o tempo todo, mas elas querem que você tenha uma escutativa, que você seja aquela pessoa em que escuta. E como que você vai fazer isso sem soar submisso ou que só tá ali ouvindo, não quer interagir? Trazendo contexto de pergunta de volta para a pessoa. Deu para entender? Esse é o segredo, esse é o temperinho ali, a cereja do bolo. E aí, para fechar, coffee chat sem soar rude. Aqui é outra dificuldade que eu vejo bastante. Isso para brasileiro, tá? Para geral.
que é encerrar um small talk ali e ir para o que interessa, vamos dizer assim, mas sem ser arrogante, sem ser aquela pessoa chata que, poxa, a Ianca sempre sai fincada ou ela encerra a conversa do nada, tá entendendo? Aqui vocês podem utilizar como uma estratégia. Então, alright, team, before we jump into stand-up, quick update from my side. I'm tipping X today and I will need Sarah's eyes on why. Então, aqui, before we jump into stand-up, então você está trazendo já o contexto. Antes da gente ir lá para a daily, para a reunião e etc., eu queria trazer um update, uma atualização aqui do meu lado. E aí você fala essa atualização. Essa é uma forma de você ir encerrando o small talk e direcionando para uma reunião ou para o tema profissional que você quer discutir logo após o small talk. Fechou? Estão acompanhando aí muita coisa? Cabeças explodindo ou cabeças estão rolando? Vão me atualizando aqui. Deixa eu ver aqui as dúvidas de vocês. O Thiago colocou aqui. Talvez também seja interessante dizer os motivos que faz você gostar do hobby. Isso, Thiago, você pode trazer esse contexto também. Aqui na parte do hobby, tem algo bem legal que vocês podem fazer, que é relacionar, não precisa ser 100%, tá, gente? Mas correlacionar com o trabalho. Então, por exemplo, meu hobby. Ultimamente, o meu hobby, Ianca, tem sido ler livros da... Ai, meu Deus, como é o nome da autora? Esqueci. McFadden. Calma aí, deixa eu ver aqui. Frida McFadden. Ultimamente tem sido o meu hobby. Aí, como que eu posso conectar isso com o meu trabalho, de forma que eu gere autoridade e etc. Eu posso simplesmente falar: one thing that I have been enjoying a lot the last few days is reading books by Frida McFadden. These books have helped me a lot to relax, chill out, and forget the whole thing about English because I'm reading in Portuguese, you know? Aqui eu trago um contexto de estou lendo porque eu gosto, mas tá me tirando do ambiente inglês, meu universo é inglês. Então tá me tirando um pouco desse universo, eu tô conseguindo relaxar porque eu tô lendo em português. Pronto, eu conectei dois fatores. E aí eu finalizo com uma pergunta. Eu poderia perguntar se a pessoa gosta da autora, se ela conhece a autora, se ela já leu algum livro da autora. São possibilidades de retornar o small talk. Deu para pegar aí? Estão acompanhando, né? Vão mandando aqui as dúvidas. E aí, para finalizar, esse daqui eu quero a atenção de geral. Quem aqui normalmente, joga aí no nosso chat, quem aqui normalmente participa de evento, principalmente presencial? Tem bastante gente? Fala aí se vocês participam de eventos presenciais. Se não participa, já é uma ação para vocês fazerem, tá? Eu quero que vocês participem, coloquem como meta aí participar de pelo menos um evento presencial no ano. Presta atenção e eu vou justificar. Olha só essa dúvida que o Leandro trouxe aqui, bem legal, antes da gente começar do networking. Uma parte que eu acho que seja difícil seria iniciar a conversa baseado em assuntos de outra cultura, sem parecer ignorante ou sem conteúdo. Essa questão cultural, eu sei que pega para a maioria de vocês. Por exemplo, estou no contexto de um small talk com um canadense, e quando a gente mistura, Leandro, é pior ainda. Tá um canadense, um indiano, um colombiano e um brasileiro nessa roda de conversa. E aí você fala, meu Deus, para onde que eu vou? Para que lado eu corro? Porque cada um vai ter um aspecto cultural diferente, correto? Aqui é bacana você trazer esse cenário para o small talk. Então você traz o teu contexto, por exemplo, deixa eu pensar aqui em algo muito brasileiro, sei lá, alguma ação culturalmente, churrasco de domingo. Vamos lá, um churrasco de domingo. Então você pode começar trazendo o teu contexto cultural. How was your weekend? Entrou aquele contexto. I
I enjoy my weekend with my family. We had a breakfast. Later, we had a barbecue. Pá, 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 pá. Deu aquela introduzida. Aqui, a pergunta final, vocês podem jogar. Aqui no Brasil, isso é muito cultural, é muito usual a gente fazer churrasco no domingo com a família. Vocês costumam fazer isso? O que vocês costumam fazer? Ponto. Acabou. A tua parte encerra ali, porque o que você vai ouvir do outro falar sobre a cultura dele é inimaginável. E aí você une o útil e agradável. Poxa, eu não tenho um contexto dele, mas eu tenho um contexto brasileiro. Será que o meu contexto dá match com deles? Será que tem algo diferente? O que eu posso aprender com eles sobre a cultura deles? É isso que facilita o small talk. Deu para pegar? Então, use isso a teu favor também. Então, poxa, não estou conseguindo trazer um contexto deles, eu não sei como que é a cultura deles. Traz a sua cultura para o início do small talk e joga a pergunta aberta para que você receba esse feedback ou, enfim, tenha mais conhecimento da parte deles. Leandro fala aqui que já participou de 2 eventos. Excelente, Leandro. Coloquem aí como meta pelo menos um evento presencial. Por quê? Aqui vocês vão ter muito networking estratégico para quem busca oportunidades, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. É uma excelente forma de vocês não só coletarem contatos, mas também gerar esse networking estratégico, observar como que está o mercado internacional. Então, tudo isso facilita muito. E aí, falando do small talk em eventos, eu sempre falo ali da regra dos 7 segundos, né? Seja o evento que for, presencial ou online, enfim, não muda os fatos aqui. Imagina um evento que tem 200 pessoas na sala, tá? E você conhece eles ali, nunca viu antes, não tem um contexto para iniciar uma conversa. A regra dos 7 segundos é para fisgar a atenção, não para fechar oportunidade. Então, o frame que a gente normalmente utiliza é o que? O opener, interest hook, easy exit. Então, você tem que ter essa saída facilitada. Por quê? Aí eu entro nesse cenário que é um pouco desafiador para eventos presenciais. Se você inicia, faz o opener, o interest hook, que eu vou explicar aqui, e no final você não tem esse easy exit, o que pode acontecer? A pessoa ela não quer prolongar a conversa, você não sabe como prosseguir, como continuar, e aí você vai ficar naquela situação meio desagradável e não vai querer conectar com outra pessoa, tentar fazer isso com outra pessoa, tá? Então, lembre-se, o easy exit aqui é o mais importante. Então, 3 modelos aí de frames para a gente aplicar. Então, para abrir com estranho, você não conhece a pessoa, tá ali, opa, deixa eu iniciar uma conversa. Então, eu deixei esse frame aqui bem legal. Hey, I saw your name tag says. O name tag é o crachá, tá? Então, eu vi que no teu crachá diz empresa, cargo, nome, normalmente nesses eventos profissionais sempre tem esse crachá, sempre fala da pessoa, de onde que ela é, tá? Mind if I ask what brought you to this talk? Você se importaria, né? Vamos usar o importaria. Você se importaria de eu perguntar o que te trouxe aqui para esse evento, para essa conversa, para essa palestra? Pronto, meu amigo. A primeira fase concluída com sucesso. Check. Por quê? O easy exit é exatamente o momento da pergunta em que a pessoa ela vai começar a falar sobre ela vai falar sobre o porquê ela tá ali, e aí fica muito mais fácil depois a conversa, porque aí a pessoa vai falar, vim porque eu trabalho na área da tecnologia há 10 anos, estou buscando uma vaga internacional e essa palestra é interessante sobre isso, X. Sério, mas você é daqui de São Paulo, você é daqui de Brasília, dependendo de onde for o evento. Pronto, a partir daí a conversa flui. Pode ficar tranquilo que ela flui. O mais desafiador é o small talk, o início, criar esse rapport. Segundo exemplo, para puxar recomendação. Então, aqui eu deixei até pergunta para o ego alheio, porque isso ajuda também em alguns cenários, dependendo de como a pessoa se porta ali, como ela comunica. Que seria o quê?
Quick question. You look like you know what you're doing here. Any talk you'd recommend that I don't miss? Então, aqui, ó, pergunta rápida. Eu vi ali que você parece que sabe o que está fazendo aqui. Você já mostra, você elogia a pessoa indiretamente ali e você pede uma recomendação. Então, se está num evento grande ou só palestra, você tem alguma recomendação? O que você está achando do evento? O que você me sugere não perder aqui? Pronto. Nunca comecem. Agora, olha aqui, antes de eu ir para o 3, vou até fechar aqui em minha câmera, para vocês aqui também. Nunca comece um small talk, seja em eventos, enfim, se apresentando. Yanka, como assim? Eu vou chegar lá na fila do pão, começar a falar com a pessoa sem nem falar. Você não vai falar. Você vai fazer primeiro a conexão. Depois que você fizer essa conexão, que você der abertura para o outro falar primeiro, aí você fala de você. Deu para entender? Então, sempre conexão genuína. A prioridade one, você quer saber mais sobre o outro e não falar de você para o outro. Mesmo que exista um interesse por trás disso daí, dessa conversa. Ai, eu quero iniciar uma conversa com aquele cara porque ele trabalha na empresa X e é ali que eu quero trabalhar na vida. Você não vai com esse interesse de cara. Você vai primeiro gerar essa conexão via small talk e depois você se apresenta, depois você vai entrando no contexto da empresa e aí você vai fazendo esse percurso necessário. Beleza? Entendido? Então, bora voltar aqui. E o terceiro, para fechar sem virar spam. Nunca peça vaga na primeira conversa. Entra nesse aspecto aqui. Às vezes, nesses eventos presenciais, o que eu mais vejo é a galera também. Obviamente, eu sei que existe um objetivo de estar naquele evento, você quer ter contato, você quer abrir oportunidades, isso daí acontece com todo mundo. Só que entendam, o modo mais eficiente de você gerar um negócio é primeiro conectando com essa pessoa, de forma genuína mesmo, ajudando, contribuindo, ouvindo, entendendo a história dela. Às vezes, só do ouvir sobre a história do outro, isso já te dá um gás e um aprendizado para você levar para a vida, entendeu? E aqui eu deixei um terceiro e último exemplo. Generally nice meeting you. Mind if I connect on LinkedIn later this week? Então, aqui você já está fechando a conversa de um modo estratégico, pedindo o quê? Uma conexão com essa pessoa, seja via LinkedIn ou de repente é válido pegar o contato direto dela. Pergunta, mind if, né, se a pessoa se importa, se ela não se importa, de passar o contato da pessoa ali para você entrar em contato depois, para depois vocês marcarem uma reunião, para depois você entrar com o teu contexto. Essa é a lógica por trás de networking em eventos, ok? Tiago, pois é, você viu? É o combo aqui, o Tiago. Além de dicas de inglês, tem dicas de psicologia. Gente, aqui ó, 3 em 1. Tá entendendo? É engraçado. Isso que vocês relatam parece engraçado e tudo mais, mas, gente, não tem como eu falar de inglês sem conectar com todo o resto. Vocês percebem? Isso que é o operar em inglês. Porque a gente não tá focando aqui na gramática, no verbo to be. Não, eu tô focando no quê? No resultado, no frame, na estrutura, na lógica, por trás dessa lógica. Seria muito mais fácil chegar aqui para vocês e falar, gente, eu vou explicar hoje o uso do mind if. Mind if a gente usa... Tá, aí você, legal, beleza, aprendi. Isso é o que acontece na rotina de vocês no dia a dia estudando inglês. Legal, aprendi o mind if. E? Entendeu? Onde que eu uso isso? Em que contexto? Então, operar em inglês é o inverso. A gente vê primeiro o cenário, a gente entende a psicologia de fato, Thiago, por trás, o cenário que vocês vão vivenciar, e aí depois vocês partem para o inglês, eu digo ali um inglês mais detalhado, por exemplo, a Yanka compartilhou aquilo ali, mas não ficou claro para mim o que significa esse mind if.
Beleza, aí você vai lá, pesquisa. Nossa, ela falou aquela palavra, eu não sei pronunciar. Ok, vou lá, pronuncio. Mas o foco aqui não é tradução literal, não é saber palavra por palavra, é você entender o frame, a estrutura e quando você vai usar. Isso é operar em inglês. Ficou claro, meu povo? Tô achando vocês muito quietos hoje aqui, hein? Não sei, tô na dúvida. E aí, para finalizar, isso daqui é para vocês anotarem, colocar no celular. Lembrando que eu vou compartilhar esse material dentro da comunidade. Vou deixar o link fixado aqui nos comentários, tá? Os 3 frames, então, para a gente revisitar aqui, ó. Entrevista, o hook, story e o bridge, que seria essa conexão de volta. Sempre termina com a pergunta de volta. O stand-up coffee é o hook, curiosidade, mais o link. Lembrando que vulnerabilidade aqui tem que ser controlada, tá? E networking, a gente falou ali do opener, do interest hook e do easy exit, que é os 7 segundos, nunca pede vaga no primeiro contato, nunca falem diretamente sobre isso, tá bom? Beleza, entendido isso. Novamente, quem não está na comunidade, entre, porque lá a gente posta, eu posto conteúdos semanalmente para ajudar vocês a operarem em inglês. É gratuito, não tem custo nenhum. A galera que está lá dentro, vejo que alguns estão aqui participando e estão lá também, então entrem porque é super válido. Quem precisar de uma ajuda mais específica, Ianca, estou num momento muito específico da minha carreira, estou buscando por vaga, estou sendo reprovada em entrevista, ou preciso de ajuda com o inglês para o meu cenário. Então, de novo, eu não oferto curso de inglês tradicional. Eu te ajudo a operar em inglês, então é diferente. Ianca, eu preciso de ajuda para me comunicar na entrevista, nas reuniões, estou tendo dificuldade de mostrar meus resultados, meu impacto dentro da empresa que eu atuo. Estou buscando uma promoção, preciso de um auxílio. Gente, eu tenho diversos programas aqui na Let's Go Far que podem ajudar vocês. Então, eu tenho desde a comunidade gratuita que vocês estão acompanhando, os links aqui, as lives que eu faço aqui no LinkedIn. No meu canal do YouTube tem vídeos valiosíssimos que eu estou gravando para lá também e deixando para vocês mesmo assistirem, aplicarem o que eu estou ensinando. Mas se você precisa de um conteúdo mais direcionado para você, alguém segurando na tua mão, te dando um puxão de orelha e um empurrão, eu posso ser essa pessoa. Me chama via WhatsApp ou me manda um DM aqui no LinkedIn que a gente marca uma sessão para entender o teu cenário e eu valido com você qual programa faz mais sentido nesse momento para você. Beleza? Gostaram aí da nossa live de hoje? O Thiago deixou aqui uma mensagem para a gente fechar com chave de ouro. Acho que a mensagem é: melhor um B1 dinâmico que um C2 frio. Palmas para o Thiago. É isso, Thiago. Entendeu a minha mensagem? Quando vocês veem aquele C1, C2 na vaga, que dá aquele desespero, não tenho isso, e aí você vê o coleguinha do lado que tem um B1 passando, opa, alerta ativado. Não é a questão do teu B1, do teu B2, do teu C1, do teu C2. É como você tem feito esse report, impacto, resultado, contado da tua experiência, estruturado o teu pitch profissional. É isso que mais conta. E vocês não precisam de um inglês avançado nível C1, C2, galera. Eu falo porque eu já ajudei mais de 400 profissionais a conquistarem essas vagas sem ter nível C1, C2. Isso é super possível. Vocês só precisam de estratégia e ter essa visão de frames, de estruturas prontas para vocês levarem também para o cenário e não ficar ali buscando vocabulário solto. Isso daí ajuda demais. Fechou? Muito bem. Deixa eu ver se tem. Opa! Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida, Leandro. Yes! É isso. Galera, então vamos finalizando por aqui. Quem acompanhou no Instagram também, sejam bem-vindos à comunidade, pode me chamar, eu mando o link para vocês. E nos vemos em breve por aí, hein? Trago novidades em breve aqui para a rede, para a comunidade, enfim. Então fiquem de olho,
aí nos bastidores. Alright? Kisses in your heart. I see you soon. Bye bye. Take care.